Bem-vindo a mais uma aula. Nas aulas anteriores eu falei um pouco sobre o conceito de uma função par, falei também sobre o conceito de uma função ímpar. Então aqui, para encerrar essa parte, eu trouxe um probleminha que ele diz assim: se f for uma função ímpar e g for uma função par, o que acontece em f mais g? Então, só relembrando que a propriedade de uma função par é quando eu tenho uma imagem e eu consigo obter esse mesmo valor utilizando lá no domínio o elemento simétrico. Isso daqui é o que caracteriza uma função par. E o que vai caracterizar uma função ímpar? É quando eu tenho o elemento simétrico da imagem e eu consigo obter esse mesmo valor, o simétrico da imagem, utilizando o elemento simétrico lá no domínio. Ó, isso daqui é o que vai caracterizar uma função ímpar. É um pouquinho diferente uma da outra. A pergunta é: se eu definir uma nova função como sendo a soma de uma função f, que é par, mais uma função g, que é ímpar, o que acontece com essa soma? Se ela vai ser ímpar, se vai ser par, se não vai ser nenhum nem outro? Essa é a ideia. Então, eu vou tentar estabelecer uma relação entre o h de x e o h de menos x. Essa propriedade aqui é para verificar se é par. Então, a primeira pergunta aqui que a gente vai analisar é se é par. Para ser par, eu preciso que o h de x seja igual ao h de menos x. Então, eu vou substituir aqui o elemento x pelo simétrico, que é o menos x em todo mundo, e vou substituir cada uma pela propriedade que ela satisfaz. Então, aqui, como ela é par, eu vou trocar esse pedaço por f de x, para ver se eu volto lá para minha igualdade original. Então, aqui, ó, tá de boa. Porém, o g de menos x, eu não estabeleci nenhuma relação entre esse valor e o valor da imagem com o simétrico desse elemento, ou seja, g de x. Eu só estabeleci que essa função ela é ímpar. Então, aqui, eu só posso dizer que essa função equivale ao valor simétrico da imagem utilizando o elemento simétrico. Um pouquinho confuso isso, mas a gente fazendo isso já pode observar que o h de x, até destacar aqui, ó, que o h de x, ele é definido pela soma, não tem como ser igual ao h de menos x, que é definido pela diferença. Portanto, essa função aqui ela não pode ser par. Opa! Essa função aqui ela não pode ser par, já que h de x é diferente de h de menos x. Para que essa função venha a ser ímpar, ou seja, h de x ímpar, o que deve ser satisfeito? O simétrico da imagem tem que ser igual a elemento, a imagem que eu obtenho utilizando o elemento simétrico do domínio. Isso daqui tem que ser satisfeito. Só que, como a gente pode observar, se a gente utilizar aqui o simétrico da imagem, ou seja, h de menos x, menos h de x, eu vou ficar com menos f de x mais g de x. E aí, esse pedacinho aqui, ele deveria ser igual a h de menos x. Mas isso daqui não acontece, porque o h de menos x ele é igual à diferença. Portanto, eu não posso dizer que essa função aqui é ímpar, porque o simétrico da imagem ele não é igual à imagem que foi obtida utilizando o elemento simétrico do domínio. É um pouco confuso isso, mas as propriedades elas não são satisfeitas. Portanto, a gente vai dizer que o h de x, que foi uma função obtida da soma de uma função par e uma função ímpar, ela é uma função sem paridade, ou seja, ela não é nem par e ela não é nem ímpar. Sem paridade. Tá legal? Um exemplo de uma função sem paridade seria um f de x igual a x ao quadrado mais x. Essa função aqui, ela não tem paridade, ou seja, eu não consigo obter utilizando aqui, ó, porque, primeiro, esse cara aqui é uma função par,
como eu já exemplifiquei nos outros vídeos. Esse daqui é uma função ímpar. A soma dessas duas funções aqui não me gera nenhuma relação, nenhuma propriedade, tanto da função ímpar quanto da função par. Caso você tenha alguma dúvida ou tenha alguma discordância ou algum detalhe para contribuir com a aula, pode deixar aí nos comentários e é isso.